com os outros termos usados. Vamos usar campo energético inferior, campo energético superior. Fica melhor? O que vocês acham? Fica ou não fica? Sim. É igual, assim, que você está falando que a leitura do tarô cigano, né? Acho que do tarô também deve ser a mesma coisa. Ela pega a questão do relativo ao nosso corpo físico, né? Com relação aos nossos sentimentos e com relação aos nossas crenças mentais, padrões. Ela não pega o que está lá dentro, lá no fundo, né? Mas pega o que está mais próximo do corpo, né? Isso aí. E aí, todo mundo entendeu? Não adianta vocês chegarem para mim, Sueli, eu tenho um problema de outras vidas. Eu não vou ler ali de outra vida. O máximo que eu consigo ler, que é o campo viajante, que é o campo astral, que ele é o campo espiritual, que são as energias tensas que nos atingem aqui. Tá? Eu consigo ver obsessores, eu consigo ver energias de inveja, de energias negativas, que são energias espirituais, sutis espirituais. Mas eu não consigo ver além disso, que é no campo eterno, que é o campo eterno, que é o corpo eterno, onde fica registrado nossas vidas antepassadas, eu não consigo ver isso. Eu só consigo ver até o campo astral, o campo espiritual. E os 3 primeiros campos, que são os 3 primeiros corpos, digamos assim. Porque essa leitura de corpos talvez fica muito mais confusa para vocês, falando, o corpo, não sei o quê, talvez fica muito difícil, né? Então é melhor falar os 3 campos energéticos. Vocês entenderam? Qual o campo energético que o baralho cigano alcança? Vê se vocês conseguem entender. Quem quer se responder? Pode responder no microfone ou pode responder escrito. Alguém quer responder? Para ver se vocês conseguiram? Você pode errar, gente. Se errar, a gente conserta. Precisa ter medo, não. Campo inferior. Exatamente. E o campo inferior é o quê? Você consegue explicar o que é? Ou alguém consegue? Nossa vida, nossa encarnação de agora. De agora. E ela pode pegar até o útero da mãe, até o momento que a gente vive agora. E pode pegar as probabilidades para o nosso futuro. Mas ela não pode pegar os registros arcaicos. Ela não pode pegar nossos contratos espirituais. Agora ficou melhor para entender. Ficou? Ficou. Ai, que bom. Quem está falando comigo? Larissa. Eu não sei. A Larissa. Você entendeu, Isabel? Pode abrir o microfone, assim, ó. Entendeu? Oi, Sueli, boa noite, minha gente. Eu saí ali na cozinha e não escutei muito bem, não, o assunto. E alguém me chamou e eu tive que me retirar um pouco. Não foi você que falou que não entendeu? Que eu expliquei agora, mas... Eu estou confusa aí nesse negócio aí de... Então, eu botei numa linguagem mais fácil. Eu saí de corpo para energia. Sim. Campo energético. De corpo para campo energético. Deixa para vocês aprender esse negócio de corpo em outro estágio, tá? Vamos falar campo energético. O baralho cigano, ele consegue atingir o campo energético inferior, que é o campo energético das nossas vidas aqui. Da nossa vida aqui. A nossa vida não. Nossa vida aqui. A nossa vida atual. Ele consegue atingir o campo emocional, o campo mental, o campo físico e o campo espiritual. Eu tinha falado 3, não, são 4. Tá? Então, quando a gente for fazer uma leitura para alguém, a gente oferecer... geralmente eu ofereço para vocês uma leitura completa, né?
Essa leitura completa, ela pode atingir esses 4 campos. Mais do que esses 4 campos, não. Tá? O nosso campo emocional envolve relacionamentos. O nosso campo mental são padrões da nossa mente. E estados mentais. O nosso corpo físico é o nosso estado de saúde, nossa energia vital. E o nosso corpo espiritual é o nosso campo astral, digamos assim, né? É onde vem de fora para dentro as demandas, os feitiços, os obsessores, tudo que nos afeta nesta vida agora. Vocês entenderam bem? Eu entendi. Entendeu? Você entendeu, Mara? 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 Boa noite. Entendeu? Mara quietinha, eu nunca falo. Entendeu, Vivi? Todo mundo entendeu? Entendeu, Dri? Entendi, sim. Tá bom. Qualquer dúvida é só se perguntar. Podemos continuar, voltar para o slide, o próximo mapinha? Podemos. Podemos? Sim. Então vamos lá. O próximo mapa, ele fala sobre o campo energético, mas fala sobre o desenvolvimento do nosso campo energético, tá? Aqui a gente combinou de trocar a palavra corpo por campo, né, para ficar mais fácil. É isso? Então, esse emaranhado que vive aqui dentro, né, que vive em nossa volta, é nosso campo energético. E ele, tá vendo? Ele sobressai da gente e ele interlaça com outras pessoas, com outros campos. Porque, na verdade, no universo, nós somos emaranhados de coisas e todos somos um. Todos fazemos parte do todo, que é a grande matriz, que é o criador de todas as coisas. Nós somos apenas centelhas divinas. Aqui dentro do corpo, ele mostra os chakras. Tá vendo? Essas luzinhas são vozes ou discos que rodam, que distribui a nossa energia dentro do nosso campo energético. Ele roda entre o nosso campo energético e o nosso corpo físico. Ele passa todas as informações. Por isso, muitas coisas que afetam o nosso corpo mental e emocional acabam afetando o nosso corpo físico. O que afeta o nosso corpo espiritual afeta o nosso corpo físico. E vice-versa, o nosso corpo físico afeta os outros nossos corpos, ou nossos outros campos. O campo espiritual, aqui já venho explicando, é a conexão com o divino. Ele leva a nossa sabedoria divina. Esse campo espiritual aqui, e a mente superior, ele faz parte do eu superior. Por quê? Porque o corpo espiritual é a nossa alma não, nosso espírito, conforme a Vivi falou, e a nossa mente superior é o nosso campo de registro arcaicos, é onde registra todas as informações que passou sobre a gente, que nós obtemos na nossa vida, em todas as vidas que vivemos. É nessa mente superior que ela fica guardada. Então, agora, aqui já está mostrando de fora para dentro, já está mostrando já melhor. Tá? Aí vem o campo emocional, que é o campo áurico. Aqui do um lado vem dizendo que é, do outro lado vem explicando. Campo superior, campo mental. Mas esse campo mental aqui,
o campo mental superior é onde ficam os registros, tá? É diferente do nosso campo mental inferior. Que o nosso campo mental inferior, ele fica os registros conscientes da nossa vida terrena, da nossa vida do agora. O campo emocional, o nosso campo áureo. Tá? Ele vem aqui distribuindo de acordo com os chakras. Tá bom? Aí vem falando o campo físico, do corpo físico, quem é responsável por ele, o chakra. A gente vai ver isso no próximo slide. Não vou explicar agora, não. Não vai ficar muito. Vamos ver o próximo slide, que eu explico esse que vem aqui. Ó, vamos lá. Ô, Os Luz, chakras. Está antes vendo de essas você bolinhas que... Ah? desculpa. É só antes de você passar para frente, o que você colocou, corpo espiritual, aí do lado tem corpo causal. Mente superior, aí do lado tem campo mental. É tipo, Porque ele está explicando aqui, ele está explicando de acordo com os pontos chakrais. Está vendo aqui os chakras? sim. Aí eu achei melhor ir para os chakras primeiro, para depois voltar para cá, para vocês entenderem. Ah, tá, porque eu fiquei confusa. Quando você falou que o corpo espiritual é igual ao corpo causal, aí eu fiquei um pouco confusa. Porque ele aqui está explicando de acordo com os chakras, porque ele tem a ver com o chakra coronário, tá bom? Aí eu achei melhor explicar primeiro os chakras para a gente voltar lá, Tá bom. tá bom? Porque senão vai confundir, porque o que aconteceu nesse slide era para ter vindo esse aqui primeiro. Porque aí ficaria certinho em ordem. Entendeu? Porque aí, explicando os chakras primeiro, fica mais fácil de eu explicar esse campo energético aqui. Porque esse campo energético aqui, ele é a expansão do campo energético, que ele vem através dos chakras. Tá bom? Podemos explicar os chakras primeiro? Uhum. Então, vamos lá. O que são os chakras? Os chakras, eles são campos, eles nem são campos energéticos, eles são pontos energéticos giratórios, como se fossem discozinhos, que rodam dentro do nosso campo energético. Ele que transfere a energia do nosso... É tipo uma conexão energética que transfere a energia do nosso campos energéticos para o nosso campo físico, nosso corpo físico. Vocês entenderam até aqui? Vamos lá, vou explicar de novo. Os chakras, eles são pontos energéticos que fazem ligação do nosso corpo físico para o nosso corpo espiritual. Entenderam? Entendi. Eu não estou vendo vocês vão ter que dizer no microfone. Vocês Eu entenderam? Então, tá bom. Nós temos 7 campos energéticos, 7 pontos energéticos que fazem ligações com os 7 campos energéticos, que é o que a gente vai aprender aqui, nesse aqui, tá? Que é a expansão do campo. Entenderam? O nosso primeiro campo, ele começa de baixo para cima. Por quê? Porque ele tem ligação com a nossa vivência aqui na Terra, com o nosso tudo que é físico, que é o Mulada. Eu não sei falar esse nome. Eu chamo sempre de campo de chakra raiz. Porque eu tenho muita dificuldade na linguagem, a minha língua trava, então tem coisas que eu não consigo falar. Então eu chamo de chakra raiz e o chakra base. Alguém consegue falar esse nome? Não, gente. Então vamos chamar de chakra Muladra raiz. que fala. É? Fala. Acho que fala muladra. Mulada? Mulá. Repete de novo.
Muladhara. É porque é um nome índio. Índio. É. Índio. Uhum. Não é índio, não. Como é que é o nome que fala também? Eu esqueci. Ele é hindu, né? Esses pontos, ele é do conhecimento hindu, do hinduísmo. Parece muito com os nomes do pessoal que faz yoga também. Mas Eles não são os sei a mesmos, origem. porque eles são universais. Ele tem mais de 3.000 anos que foram descobertos esses pontos, junto com os corpos etéricos, tá? Então, esse campo, esse chakra primeiro aqui, ó, ele fica no final da coluna vertebral. A gente conhece ele como chakra base ou chakra raiz, tá? Ele tem a ver com a nossa segurança, a nossa sobrevivência, estabilidade financeira e confiança de vida. E ele está ligado, agora eu vou subir para o outro slide, tá? Para vocês entenderem um com o outro. A energia da Terra, a conexão universal. Tá bom? Esse chakra, ele faz a conexão da Terra com a nossa conexão universal. Quando ele está aqui, nesse plano aqui, ele se revindo só aqui, sem a expansão, ele faz o enraizamento, segurança, sustentação e conexão com aqui e agora. Quando ele está em expansão, ele faz a conexão universal. Unidade, amor incondicional, expansão de consciência e conexão com todos. Porque ele tem a ver com o nosso enraizamento da nossa vivência nesta encarnação. Da nossa aceitação aqui, nesse corpo físico. Então, tudo que vem para a nossa sobrevivência humana, esse chakra, ele tem a ver. Entenderam até agora? Ficou mais fácil assim de eu explicar? De eu ir para um e para o outro? Que aqui eu explico a expansão, o chakra e a expansão. Porque esse mapa ele é para falar, para mostrar a nossa expansão energética, que vem através dos nossos chakras. Entendeu? O nosso chakra raiz, ele bem trabalhado, ele causa esta expansão aqui, que ela faz a conexão com a nossa unidade e amor incondicional. Ele causa a nossa expansão de consciência e conexão com o todo aqui na Terra, que faz as nossas ligações de relacionamentos, de nossa vida financeira, de nosso sustento, de nossa sustento, assim, digamos assim, tudo que faz a nossa sobrevivência como humano. Vocês entenderam até aqui? Pode continuar? Sim ou não, gente? Vou passar para o próximo chakra. O chakra sacral. Que ele fica 3 dedos ou 4 dedos abaixo do umbigo. Ele fica na direção dos nossos órgãos genitais. Esse chakra, ele tem a ver com o nosso prazer de viver. Tá? Ele é conhecido também como chakra umbilical. O que ele traz para a gente? Ele é responsável pela criatividade e prazer. Criatividade, sensualidade saudável, prazer, emoção, fluidez, relacionamento consigo mesmo. Ele em evolução, vamos lá. Ele tem a ver com a saúde do corpo físico,
ele tem ligação com o nosso corpo físico, ele tem saúde, a saúde traz saúde, energia vital, ação, presença e disciplina. Quando ele está em expansão, ele traz o campo de manifestação. Tudo que você emite se atrai de volta. Relações, oportunidade, experiência, abundância. Entendeu, Vivi? Quando a gente fala sobre campo vibracional, esse campo, esse chakra aqui, a evolução dele é muito importante para o aumento vibracional. De a gente se sentir Ele bem. trabalha o chakra e aí ele expande depois, se estiver Exatamente. vibrando. É isso? Não, se ele estiver vibrando negativo, você tem que equilibrar. Para ele chegar nessa Não, mas aí manifestação, quando equilibrou, que aí faz a expansão. faz a expansão. Ah, tá. Depois que equilibrou. Aí equilibrou, por exemplo, o chakra sacral. Aí equilibrou a saúde, energia vital, a presença e disciplina. Aí ele foi expandiu para a manifestação. Isso. Tá, entendi. Entendeu? Vamos lá. O chakra plexo solar, ele fica no umbigo, ele é responsável pela parte digestiva, né? Ele fica nessa parte digestiva e ele é responsável pelo poder pessoal e autoconfiança, pela autoestima, vontade, controle emocional, força interior. Então, quando ele é equilibrado, a gente alcança isso aqui, o poder pessoal e confiança. Quando ele está em expansão, é o poder pessoal, tá vendo? Ele causa a expressão da alma, que é a criatividade, verdade, comunicação, autenticidade, alinhamento com quem você é. Entenderam? Vamos lá de novo, agora vamos para o chakra cardíaco. Sabe por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Parece que não tem nada a ver com o baralho cigano, mas porque tem a ver com a conexão de relacionamento e também com a gente mesmo. Então, eu estou explicando tudo isso no próximo que a gente fala, por quê? Porque a gente recebe muitos clientes sobre relacionamento. Entendeu? Então, vamos lá. O chakra cardíaco, que é o chakra que fica no meio do peito, ele é responsável pelo amor incondicional, compaixão, empatia, perdão, harmonia e os relacionamentos. Tá? Ele, quando está em equilíbrio, tá? Quando ele está em expansão, as emoções, eles são responsáveis pelo aumento vibracional do nosso campo áurico, que é o nosso campo geral, tá? Ele é responsável pela proteção energética, pela nossa intuição, sensibilidade e percepção do ambiente. E isso aqui é importantíssimo para a gente entender, para poder a gente expandir aquilo que é necessário para poder fazer um bom atendimento e também ajudar nosso cliente. Agora, o chakra frontal, que é aquele... o chakra da testa, que é o terceiro olho. Eu estava tentando lembrar o que é o terceiro olho. Tá? Então, esse chakra que fica na testa, o chakra frontal, ele em equilíbrio, ele é responsável pela intuição e sabedoria. Intuição, percepção, imaginação, clareza mental, visão interior e discernimento. Ele em expansão, campo mental, expansão, é isso aqui que eu estava me confundindo, Vivi. Vivi, tá aí? Aqui. Vivi, eu estava confundindo esse campo energético, que ele é o campo de expansão do chakra, eu estava confundindo com esse aqui, ó, entendeu? E ele não tem nada a ver, é outra coisa. Uhum. Entendeu? Porque esse aqui, ele está falando sobre a expansão dos campos energéticos, dos chakras, para alcançar a vibração que a gente precisa para o nosso trabalho.
tá? E o chakra, que eu estava falando aqui, eu estava aqui no chakra campo mental. Mental. Por quê? Campo mental, que é responsável pelo pensamento, crenças, ideias e padrões, e eles moldam a realidade, Quando expande, né? quando ele expande. E ele é responsável por quê? No equilíbrio. Clareza mental, visão, planejamento, foco, discernimento espiritual. Entendeu? Estão entendendo até agora? Vamos lá. E o chakra da coroa. Esse chakra é o que a gente faz a ligação com o mundo espiritual, com os outros campos e com os campos, nossos outros campos, né? Os outros corpos, e também dos nossos consulentes, das outras pessoas que a gente vai ver. Porque é ele que recebe as energias, tá? Então, ele em equilíbrio, ele faz a ligação com o divino, consciência superior, sabedoria, iluminação e propósito de vida. Ele em expansão, eu passei direto. Ele em expansão, ele faz os registros de alma, memórias de outras vidas e aprendizado profundo. Mas isso aqui, ele alcança o sensitivo, o médico, tá? Porque o máximo que ele chega no baralho cigano é até o equilíbrio. Entenderam? Vocês entenderam? Essa parte eu não Sim. entendi, não. No baralho cigano chega até aonde? Nessa parte do Da campo parte aqui, energético? nessa parte do chakra onde a gente recebe. A Certo. gente consegue ter ligação com o divino, consciência superior e sabedoria, iluminação e propósito de vida. Isso, o baralho cigano traz para a gente da nossa leitura. Ah, sim. Entendeu? Ele só não consegue Agora, expandir nesse caso. ele não consegue expandir, porque ele é o Só máximo da nesse expansão. caso. É. Não nesse caso, né? O médio consegue. Não, eu tô falando que o Se baralho ele não você consegue conseguir. só expandir para o corpo causal, só. Isso. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. É por isso que em igreja evangélica, essas coisas, tem que tomar muito cuidado para não colocar a mão no coronário da gente, porque é onde acontece, né, a parte da mediunidade. Exatamente. Porque eles colocam muita mão Tem na que. cabeça e aí acaba ativando. Exatamente. E quem é médio abre o campo e recebe tudo ali que eles chamam. Entendeu? Exatamente. Que eles É porque invocam. eu fiz curso de passe tem muitos anos, aí é mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que o plexo solar que eles falam que a gente tem que tampar até. Algumas pessoas usam adesivo no umbigo, essas coisas assim, porque as energias entram por lá também. Eu não sei se nesse caso também é a mesma coisa. Vamos lá. O plexo solar, ele é importante para o nosso eu. Ele é importante para a nossa autoestima, para a nossa aceitação. Ele não tem poder para receber nenhuma energia, como as pessoas acham que tem. Isso aí é uma crença que é passado por causa do umbigo, que ali fica um buraco. Geralmente os médios, eles tampam, né, o umbigo, dependendo do lugar que eles vão. Igual quando vai no cemitério, essas coisas assim, eles falam que tem que tampar o umbigo, né? Eu conheço essa crença também, mas eu não conheço ela como legítima, porque ela foi desmistificada, Duas coisas entendeu? que eu ouço falar muito é sobre isso, tampar o umbigo e não deixar colocar a mão na, na cabeça, que eles falam que é ori, né? Pelo menos na espiritualidade eles chamam de ori, que é a cabeça, né?
Isso. Olha só, eu não consigo receber energia nenhuma pelo umbigo, não. Mas, se tem médicos que recebem energias pelo umbigo, eu não tive essa experiência ainda. Então, eu só falo que eu tenho a experiência e que eu estudei para isso. E o que eu estudei sobre o chakra plexo solar, sobre essa situação do umbigo, que ela não tem muita influência, que é mais uma crença antiga. Mas, se a espiritualidade falar que tem, tem. Porque quem sabe mais que eles, que já viveram 500 mil anos aí? Entendeu? Entendi, mas eu acho que isso vai muito também de crença mesmo, né? Tem pessoas que acreditam, tem outras que não, então acho que vai de cada um. Eu sei que o importante, por exemplo, o nosso campo, o nosso chakra frontal, aqui é uma antena. Só que essa antena, ela não fica no corpo físico. Ela fica acima. O nosso campo energético, ele fica acima. Agora, por ele ser uma antena, quando você passa... Você já viu o negócio do Bluetooth, como funciona? Quando você está com uma caixa de som no lugar ligada no Bluetooth e passa uma pessoa entre o celular e a caixa de som, você não viu que dá interferência? Já Sim, repararam isso? Quem reparou? sim, dá interferência, sim. A mesma coisa acontece com o nosso chakra coronário, porque ele é a nossa antena com o campo etérico. Tanto nossos outros corpos, como os corpos, como as energias das outras pessoas. Então, ele vai dar interferência. Porque ali passa uma energia para fora. Os outros chakras, eles rodam dentro do seu próprio, dentro do campo energético. Ele não tem uma saída, pelo menos foi no que eu estudei. Entendeu? Dentro do que eu acredito, como diz minha professora. Ela fala assim, dentro do que eu acredito, dentro das minhas crenças, eu não tenho outra interferência, nem não estudei em nada que falasse que se a gente passasse a mão pelo umbigo, alguma coisa pelo umbigo, iria dar interferência no nosso campo energético. Porque o que eu aprendi é que o nosso campo energético é aqui em cima. É aqui que nós temos conexão com o divino, com a espiritualidade e com os campos energéticos das outras pessoas. E travou também, não sei se é a minha internet ou se... Aqui congelou também. Pois é. Isso aí. Eu acho melhor todo mundo sair e entrar de novo, porque eu acho que não vai voltar, não. Era ter caído. Pois é, eu acho que é melhor sair, né? Esperar um pouquinho, ela deve conseguir entrar. Aí, a Tamara Só entrou. tem nós três, né? Cadê o resto do pessoal? A Luz entrou.
Seu microfone está desligado. Tá desligado seu microfone. E agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Caí, mas voltei. Então, vamos lá, gente. Por que eu estou passando essa parte chacral para vocês? Porque vocês vão começar a expansão, tá? Conforme vocês vão trabalhando a sensibilidade que vocês com o baralho cigano, vai começar a expansão. E vocês têm que saber de onde vem essa expansão e como trabalhar essa expansão. Entendeu? Entendemos. Então, por isso, vocês têm que... guarde esse mapinha que eu dei para vocês, porque vai ser importante para a consulta de vocês. Porque agora, mesmo que vocês estão trabalhando a intuição, que já é uma mediunidade. É uma pergunta. Quando eu falo... Depois que a gente começar, vai ter algum exercício assim para a gente fazer uma com a outra, para ver como é que tá? Vai. Tá. Tá bom? Aí você vai ficar supervisionando? Sim. Não, é bom mesmo. A partir do próximo módulo, que eu já vou dar, a partir da semana de segunda-feira, já vai começar a entender as... Gente, hoje eu estou muito embolada, sabe? Porque hoje eu fiz muito trabalho energético, muito. Aí, quando eu faço muito trabalho energético, eu fico muito cansada. E aí, a minha mente, quando chega essa hora, ela já começa a dar uns piti, entendeu? Eu não consigo falar direito, eu não consigo, porque, na verdade, calhou de eu fazer tudo hoje, que eu queria fazer ontem, não consegui, e eu tive que fazer hoje, na quinta-feira. Eu não gosto de fazer na quinta-feira, porque eu fico muito exausta para dar aula para vocês. Nem na quinta, nem na segunda. Aí, o que acontece? Eu começo a atropelar na fala, eu começo a esquecer as coisas, porque eu fico muito esgotada energeticamente. Sim. Outra pergunta, aquele exercício, sabe aquele exercício que você passou, de tirar 3 cartas e colocar o que a gente interpretou, tal? Eu fiz o exercício, aí eu fico curiosa para ver se a minha interpretação tem alguma coisa a ver com o que eu escrevi, ou se... Não, aquilo ali é só para você sentir as cartas. É você com as cartas. Mas como é que... O que vai... Presta atenção. A interpretação vai começar... É um exercício de intuição, não de interpretação. Sim. A interpretação vai vir agora, que eu vou botar o PDF para vocês no grupo hoje. Aí vai vir outro exercício para vocês se prepararem para a próxima aula. Entendeu? Por que estava acontecendo? A gente estava tendo um problema por causa do PDF, né, Vivi? Que ela queria acompanhar as aulas, mas não estava conseguindo acompanhar. Ela queria o PDF para acompanhar. Então, o que eu comecei a providenciar? Coisas para antecipar a aula, para vocês se prepararem para a aula. Entendeu? Uhum. Para suprir essa necessidade. Então, eu fiz um PDF para vocês, falando sobre as próximas aulas, né, o que a gente vai aprender, que é a interpretação das cartas, e ali vocês vão fazer exercício dentro da interpretação das cartas, que é o significado dela. Ali você vai poder entender a conexão da sua intuição com a carta. Tá tudo anotadinho, tá? Entendi. Tá tudo anotado. Na verdade, eu só consegui tirar uma vez, eu não consegui tirar os dias todos, não. Eu consegui tirar uma vez só. Mas eu anotei tudo. Eu anotei a carta que eu tirei e a interpretação que eu fiz, na frente da carta. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos. Você também fez, Vivi? Eu fiz só um dia, igual ela falou, porque eu também me respeitei, igual você falou, quando a gente tá muito cansado, aí não ia dar muito certo, com a cabeça ruim. Aí eu fiz no dia que eu tava com a cabeça boa e anotei tudo. Porque isso aí é importante a gente saber disso, tá? Eu tô forçando um pouco mais
para mim, por exemplo, hoje vocês veem que a aula eu estou mastigando, porque eu estou muito, muito cansada. E vocês vão ver, isso faz parte do nosso trabalho. Quem for viver, se vocês quiserem viver, que eu vou dar todo o caminho para vocês viverem, quiserem ganhar dinheiro com isso, trabalhar com isso, só com isso, ou ter uma renda complementar, eu vou dar todo o caminho para vocês. Entendeu? Mas o que acontece? É um trabalho como os outros, e exige muito esforço da gente. E quando a gente trabalha com energia, exige muito esforço. E a gente cansa, porque a gente doa a nossa energia para ler as energias dos outros, para poder fazer o equilíbrio energético dos outros. Então, a gente fica muito cansado, como um trabalho de trabalho mesmo, de você pegar ali 8 horas de trabalho. Só que isso você pode fazer sempre, você não tem necessidade. Porque quando você chega a um nível de cartomancia elevado, você pode fazer 2, 3 atendimentos por dia. Ou 2 atendimentos, ou 1 atendimento. Você que vai manusear a sua agenda, você vai fazer. E daí, quando vocês aprenderem outras terapias, que vocês colocarem um no outro, vocês vão ver, tem cliente que compra pacote de terapia de R$ 1.500, que são 10 terapias de 150. Entendeu? Você faz o tratamento dele, já pensou, 1 por dia. Se você tiver... No meu caso, eu tive que parar, porque eu tive um problema. Eu já estava num auge bem, bem elevado. Quem vem me acompanhando antigamente, né, Mara? Hein, Mara? Você é uma das antigas. Eu não lembro se outras são. Eu tive que parar energeticamente, porque eu tive um problema. Não sei se para algumas pessoas aqui eu já contei, outras não. Né? E tive que parar, porque eu tive um chamado que eu não queria obedecer, porque eu estava bem, confortavelmente, entendeu? Ganhando bem, né? E aí eu negligenciei o meu chamado e tive que ficar de cama durante um período grande aí. E o que aconteceu? Eu tive que voltar do zero. Fiz igual a história de Jonas. Já ouviram a história de Jonas da baleia? Alguém já ouviu falar a história da Bíblia? Eu não. Essa não. Não? Que Jonas ele foi mandado para uma missão, que é a cidade de Nínive, e ele não quis ir porque era uma cidade muito que ele não conhecia. Era uma cidade que ele não conhecia, que ele dizia que tinha muito bárbaros e tudo, ele não quis lá levar a tal da mensagem. Aí ele pegou o navio para ir para outra cidade. Quando chegou no meio do caminho, houve uma tempestade, que o barco estava virando, e ele teve que ser jogado para fora do barco para poder acalmar a tempestade, porque ele tinha desobedecido à ordem divina. E aí veio uma baleia, engoliu ele ficou no estômago da baleia durante alguns dias e cuspiu ele na areia lá de Nínive. E ele teve que começar do zero. Entendeu? E teve que cumprir o mandato de qualquer jeito. Mais ou menos assim aconteceu comigo. Eu tive que cumprir esse mandato de fazer a iniciação da cartomancia. E eu, assim, uma terapeuta que já estava num certo nível, eu tive que começar do zero, testar, fazer o grupo de promoção, abrir tudo para vocês, tudo ali, para poder ter mais acesso a pessoas que precisavam e aí começar a aula da cartomancia. Iniciar o estudo, porque foi para isso que eu fui mandada e eu não queria fazer. Olha eu aqui fazendo. Pois é, não adianta fugir, não. Então, mas chega a um certo nível, porque a gente é recompensado pelo nosso trabalho. A espiritualidade, ela é perfeita. A gente não se esforça assim e não é recompensado. Entendeu? E ela sabe que é cansativo para a gente se a gente trabalhar muito. Eu estou trabalhando muito agora porque eu tive que começar de novo.
praticamente, porque eu não quis obedecer uma ordem, achei que não era para mim, não era para mim, e deu ruim, entendeu? Então, eu estou trabalhando muito, porque eu estou pegando os novos clientes, estou começando tudo de novo, e, além de tudo, eu estou... até o grupo eu tive que dar uma parada, porque eu não estou dando conta. Vocês perceberam que o grupo está um pouco parado? O grupo Sim. de promoções? Então, mas ele vai voltar a funcionar, mas é porque agora eu não estou dando conta de novo. Mas eu não posso, eu vou ter que me organizar, porque eu tenho que dar conta, porque ele também foi mandado, entendeu? Ele foi mandado para mim ter mais aproximação de vocês, das pessoas que realmente estão precisando. Por isso que as pessoas estão acessíveis a ter preço, porque elas estão precisando realmente para mudar a vida dela. E a maioria das pessoas ali são pessoas que têm um chamado para cartomancia. Porque a gente está aqui, vocês estão aqui porque vocês gostam, porque tocaram o coração de vocês, porque vocês querem aprender. Tem a espiritualidade falando no coração de vocês. E eu fugindo totalmente. E quando vocês querem, não era isso que eu estava falando. Vamos voltar para a aula? Porque senão eu fico pensando na vida. Oi? Oi? Fala aí. Isabel? Ah, não era comigo que você estava falando, não? Pode voltar para a aula, então? Vamos voltar? Porque eu já falei, já passei, falei por outras coisas. Licença. Vamos voltar para a aula? Que é o último slide de hoje. Até aqui vocês entenderam o porquê que eu falei sobre o campo energético, até onde... Ô, Sueli, boa noite. Fala. Tá voltando a voz. A sua também tá. Não sei se é a internet daqui ou é a sua. Vocês entenderam, gente? A minha tá voltando? A minha tá ruim? Tá dando Tá eco? picando o que você tá falando. Tá dando internet, picando tá dando a eco sua. para vocês também? Não, Ou só só pra tá Mara? picando a voz um pouquinho. Tá normal? Não, tá picando um pouquinho. Tá normal para vocês? Então, para você. Agora para os outros, tá picando? Agora voltou. Vamos saber se é a minha internet. Voltou? Não, para mim agora tá normal. Tá normal? Vocês entenderam por que eu estou dando essa aula extra para vocês do campo energético? Por quê? Por que é Sueli, importante você tá para a me cartomancia? ouvindo? Estou, perfeitamente. Ah, sim, agora eu estou também. Eu prestei atenção bastante na aula Fala. de hoje, gostei, mas só que eu tive um pouco ausente, que eu estou um pouco chateada, me aconteceu uma coisa hoje no trabalho, mas depois eu vou... Você vai colocar a aula lá no grupo, né? Aí depois eu assisto de novo. Vou. Tá bom? Tá, joia. Então, mas continua aí, porque se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você coloca. Porque agora a gente vai falar sobre o campo áurico dentre o relacionamento. Tá A bom. troca de energia. Tá bom? Joia. Obrigada. Posso ir para o slide? Tá bom, meu amor. Podemos ir? Podemos passar para o... Então, tá bom. Vamos indo. Tá fazendo, eu acho que tá dando interferência, vai ficar pitando, parece. Ah, não, aqui a gente vai falar sobre a conexão energética da cartomancia, tá? Aqui é a conexão do cartomante com o consulente. O que é a função de cada um aqui no campo energético? Ó, o cartomante, que somos nós, né, o oraculista,
Ele recebe e passa para o baralho, e o baralho passa para ele de novo. Tá vendo a conexão energética? Tá vendo? É ele que se conecta com o consulente e recebe as energias vibracionais do consulente. Ele ele recebe através do campo do chakra coronário. Ele recebe, vai até as mãos para no manuseio do baralho. O baralho faz a interpretação da energia e ele faz a leitura da interpretação. Pessoal. Agora, o nosso campo energético aqui dentro dos relacionamentos. Gente, lembrando que não é só o relacionamento de homem e mulher, mas eu botei aqui de homem e mulher porque é o relacionamento mais forte, tá? Pode ser de pai e mãe, ou pai e mãe, não, pode ser de pai para filho, de filho para mãe, tá? Laços parentescos e também de amizade. Desde que seja uma conexão forte. Por quê? Porque ela passa pelo chakra cardíaco. Vocês estão vendo aqui essa linha principal aqui, que passa de um para o outro? É uma conexão energética feita pelo chakra cardíaco. É quando a energia se cruzam dentro do chakra. Isso pode ser do pai para filho, da mãe para filho, do filho para mãe, e vice-versa. É uma conexão forte emocionalmente. E essa conexão, ela é uma conexão forte energeticamente, ela suga muito a gente. A troca é grande. Pode ser uma troca grande, ou pode ser se doar demais. E isso é que causa o sofrimento. Quando ela está em desequilíbrio, causa sofrimento. Ou como uma das partes rompe, ela causa a sensação de ingratidão e de vazio e causa o sofrimento agudo, um sofrimento muito forte. Muitas das vezes, a gente consegue ler esse campo emocional aqui. O que está em volta do campo emocional, a gente consegue ler tudo isso dentro da cartomancia. E a gente pode ajudar o consulente que pediu ajuda. A gente também consegue chegar na pessoa amada através do campo energético do consulente, porque eles têm uma ligação. E essa ligação, ela não é quebrada facilmente. Às vezes tem que ser feito um divórcio energético ou corta de laços, conforme dependendo da terapia que a gente usar para fazer isso. Ela tem nomes diferentes. Tá? Por que a gente dói tanto? Por que a gente consegue sentir a energia da pessoa? Porque a energia de relacionamento é uma energia que ela interlaça uma na outra. Às vezes, uma pessoa consegue se livrar e a outra não. Por quê? Porque ela se doou demais e ficou muitos fragmentos dela na outra pessoa. Então, é preciso fazer esse divórcio energético para que ela se recupere, para que ela recupere os fragmentos que ela doou para outra pessoa. Enquanto ela não fazer isso, ainda existe energia dela na outra pessoa. Entenderam? Aí que vem falando os chakras que ele trabalha, tá? São todos os chakras. Ele vem pelo chakra cardíaco, que é o chakra do coração, tá? E ele espalha a energia e afeta todos os outros chakras.
Quando ele está em expansão e equilíbrio, ele cria esse daqui do meu lado direito. Quando ele está em expansão, em equilíbrio, ele cria o que está do meu lado esquerdo, que são o alinhamento das almas. Mas quando existe o rompimento, existe grande sofrimento. Porque realmente, gente, é como se tivesse arrancado uma parte da gente, um pedaço da gente. É a dor horrível e não cicatriza facilmente. Vocês entenderam até aqui? Entendeu, Vivi? Eu não entendi a parte do que o cartomante ele se liga no slide anterior ao coronário da consulente. Ele não se liga o coronário. Não é o coronário que ele liga. Ele consegue captar o campo energético pelo o nosso coronário. O campo energético que a gente trabalha são aqueles 3 campos que a gente pode... 3 não, 4 campos que a gente pode ativar. Que a gente pode trabalhar, que a gente viu no início. Os 3, é. Que são 4, que eu falei errado. Porque tem um campo espiritual também. Mas o espiritual energético da situação, né? Não é o campo energético profundo. O campo espiritual profundo, de essência. A gente consegue o campo energético externo. Sim. Entendeu? Externo, não, espiritual externo. Que eu falei, que a gente consegue ver demandas, magia, essas coisas assim. Tá bom? A gente não atinge, a gente não se conecta com o coronário dele, do consulente. No relacionamento entre um homem e uma mulher, ou entre mãe e filho, entre pai e filho, ele se conecta pelo chakra cardíaco. Os 2 chakras cardíacos se unem. Entendeu agora? Sim, isso eu entendi. E o chakra cardíaco, ele expande para todos os outros chakras. Quando o relacionamento é correspondido, ele fica em equilíbrio. E causa tudo que ficar. Vocês querem que eu leia a coluna? Vocês podem ler, vocês têm elas aí. E quando ele está em expansão, né, que ele está como é que se diz? No lápis, né? Ele consegue alcançar a expansão, que é a plenitude que está do lado de cá. Vou mostrar para vocês. Quando ele está em equilíbrio e correspondente, um corresponde ao outro, qualquer relacionamento. Relacionamento profundo que liga o chakra cardíaco. O que liga o chakra cardíaco? A doação de energia emocional. Quando um homem se doa para uma mulher e uma mulher se doa para um homem. Por quê? Porque eles trocam energias, partículas de energia. Quando é só a mulher que doa, quando só o homem que doa, também há um desequilíbrio. Ele fica conectado à pessoa, mas a pessoa não fica conectada nele, mas ele perde partículas energéticas. A pessoa perde as partículas energéticas. E há um sofrimento de qualquer maneira. Tá? Então, quando ele está em equilíbrio, ele alcança isso aqui, ó, o chakra cardíaco foi correspondido e estão em equilíbrio os 2 chakras das 2 pessoas envolvidas dentro do relacionamento. Né? Aí ele tem o amor próprio, a empatia, o perdão, a entrega, e no êxtase ele tem a energia que se envolve e se protege um com o outro, tá? Aí ele atinge os outros chakras, que essa mente superior é o chakra frontal, o campo espiritual, o chakra coronário, o chakra plexo solar, o chakra sacral e o chakra raiz. Aí, quando ele chega no alto, na plenitude, ele alcança. Vamos lá.
Quando os dois são correspondidos, ele alcança no chakra raiz, o que faz? Proteção energética, de alinhamento, verdade de alma. Um com o outro, eles se complementam, entendeu? No plexo solar, o laço de alma. No chakra cardíaco, essa é energia de proteção. Na mente superior, os sentimentos de memória, cura, de processo. E no campo espiritual, que é o chakra coronário, pensamentos de crenças e padrões que moldam a realidade, eles entram em expansão e êxtase. Quando é correspondido. Quando não é correspondido, quando existe um dos dois laços corta essa conexão energética, ou ela corta ou ela não corresponde a sofrimento daquele que doou a energia. E quando não é cortado e cada um leva um pouco da energia, há sofrimento dos dois lados. Vocês entenderam? O que tem a ver isso com a cartomancia? Vocês conseguem ver esse sofrimento, porque vocês conseguem alcançar esses campos, e o campo emocional principalmente. Tá? E a outra coisa, você também consegue alcançar o campo energético do ser amado através desse enlace energético. Porque, às vezes, um consulente, ele quer ler o campo energético da outra pessoa, mas ele não te deu os dados da outra pessoa, no enlace dos dois. Então, através do campo energético do consulente, você consegue trazer o campo energético da pessoa que ela está ligada energeticamente para a mesa, para as cartas. Entenderam até aqui? Uma coisa para finalizar essa aula que eu queria explicar para vocês, a cartomancia, ela mostra a situação para você, o caminho a seguir. Mas ela não traz cura, nem tratamento. E isso vocês têm que acoplar com outras terapias. No meu caso, eu acoplo com a radiestesia. Tem gente que faz tratamento espiritual com entidades. Eu faço tratamento espiritual dentro do campo energético, dentro da egrégora trabalhada de luz. Meu caso é mais sério. Eu faço com psicólogo e psiquiatra mesmo. Meu caso é mais sério. Não, mas aí você não está atingindo o seu campo energético. Você só está atingindo o campo mental e físico. Só a parte física. Se o seu caso for dentro do campo energético, você vai fazer a vida toda que não vai resolver. Primeiro você vai ter que resolver essas demandas energéticas. É lógico que tem que acoplar uma com a outra, né? Mas não vai resolver 100%. O povo aqui em casa está querendo chamar um padre para fazer um exorcismo aqui em mim já, velho. Então, o que acontece? Eu trabalho com a radiestesia, que é o que eu vou ensinar para vocês, todas as coisas que se vocês quiserem aprender também. O que vocês podem fazer para problemas do consulente? Porque tem que ter uma resolução, né? Vocês vão mostrar o problema. Eles vão querer ajuda. E aí? Tem coisas, por exemplo, que eu não consigo trabalhar, porque coisas kármicas eu já trabalhei muito, mas cansa muito mais do que eu só esses 4 campos que a gente trabalha, porque eu ainda entro um pouco na parte do exorcismo, que é do obsessores, e essa parte é cansativa demais, porque eles são fortes, entendeu? É muito cansativo. Mas eu, com a ajuda do consulente, a gente trabalha ainda um pouco da obsessão.
tá? Mas aí eu estou estudando mais um pouco, estou estudando apometria, estou fazendo aperfeiçoamento na apometria e na numerologia, mas a numerologia também é para ajudar, igual a cartomancia. Ela indica os problemas e te auxilia, mas ela não faz tratamento, entendeu? Então, há tratamento que precisa na apometria, que é desses campos mais profundos, e a radiestesia, que também trabalha um pouco, ela vai até ela também tem um limite de alcance. Ela trabalha até o campo energético, como o eu inferior, que agora a gente pode falar assim, que você já consegue entender o que é o eu inferior, né? A gente pode usar essa linguagem? Vocês conseguem entender? Então, a radiestesia, ela trabalha um pouco do eu inferior e ela também ela trabalha um pouco do ponto do campo kármico. Ela consegue chegar até o campo kármico. O máximo que ela consegue chegar no ponto kármico, o campo kármico. Mas do campo kármico, astral, kármico e dos outros campos para lá, a apometria que entra. E é que eu estou fazendo o curso agora, fazendo a especialização. Para poder, porque tem muita gente que chega para mim que eu não consigo resolver. São coisas kármicas. Tá? Tem pessoas aqui que tá com uma pessoa enraizada num amor que não consegue tirar e não consegue vir para você, porque é um assunto kármico. E eu não consigo, dentro do material que eu tenho, resolver totalmente aquele desenlace kármico. O máximo que eu consigo fazer até chegar é o divórcio energético. Mas contratos kármicos eu não consigo desfazer. Eu consigo desfazer enlaces energéticos. Mas contrato que as pessoas fazem lá antes de encarnar, eu não consigo. Quando a gente acessa o campo kármico, a gente consegue, entendeu? Aí já entra a apometria, que é uma coisa mais avançada. Entenderam até aqui, meus amores? Não, eu não entendi esse negócio de campo kármico. Como assim você consegue Eu reverter? expliquei, né? Não entendi. Eu expliquei no início o que é o campo kármico. Você conseguiu pegar o que é o campo kármico? Eu A primeira assisti. slide que eu fiz sobre o campo áurico. Eu acho Ali que eu eu entrei expliquei depois. que tem um campo kármico, onde fica todos os registros de nossas vidas passadas. Ah, sim. Então, a cartomancia, ela não consegue atingir o campo kármico. Sim. E o tratamento que eu faço de radiestesia, ela consegue chegar até um limite, como fragmentos energéticos. Mas ela não consegue desfazer contratos energéticos. O que é contrato energético? Contrato energético não, contrato pré-vida. É contrato que a gente pré-encarnatório. Contrato que a gente faz com o mundo espiritual antes da gente encarnar aqui. Tá, entendi. A A radiestesia gente não não consegue consegue. resolver, mas a apometria consegue. Que ela É isso consegue que eu não mais. entendi. Entendeu? Como é que chama? Como é que chama? Prometria? Apometria. Mais Apometria. tarde, depois, se vocês quiserem também, eu vou. Depois que eu estiver bem fera, aí eu posso dar aula para vocês. Mas eu vou ter que dar fera, deve demorar um pouquinho. Vai ter muita Então, coisa ainda para vocês. é isso que eu não entendi. Como que a apometria consegue mudar isso? A apometria, ela não usa o instrumento. O próprio instrumento é o nosso campo astral. Ela não usa instrumento. Por exemplo, a radiestesia, ela usa os gráficos, e ela usa pêndulo, ela usa mesa. E usa os relógios de marcação vibracional, tá? A cartomancia, os oráculos, ela usa as cartas e símbolos das cartas, para chegar até os pontos energéticos que a gente quer. Mas, a partir de um ponto, do eu superior, que começa nos contratos kármicos, que é o corpo eterno,
ela não a cartomancia não atinge mais, porque ela é física, ela não atinge mais. Sim, até E a entendi. radiestesia consegue mais um pouco, mas não a apometria, ela usa como veículo o nosso corpo astral. Não usa o veículo as cartas, entendeu? Não usa gráficos, não. Ela usa o nosso corpo astral. A gente pode usar até a mesa radiônica, com algumas coisas ali, mas quem vai fazer, quem vai até a outra dimensão resolver o problema, o BO, é a gente. É o nosso corpo astral que vai, não é a gente que desloca da gente para a gente ir até lá. Entendeu? Para resolver o problema. Porque Aí é uma assim coisa. você consegue resolver um problema que você... Contatos. E não estou conseguindo agora, não, porque eu ainda estou estudando para isso. Eu já fiz muito, mas agora eu quero fazer pela técnica apométrica, que é uma técnica mais segura, porque as outras técnicas de fazer viagem astral, que eu fazia muito, ela me desgastava muito, entendeu? E a É muito técnica interessante, eu apométrica gostei desse assunto, achei muito interessante. De você é maravilhosa. voltar para resolver uma coisa que você fechou lá atrás, antes de você nascer? É tipo isso? Exatamente. Por exemplo, Mas você fez um eu nem contrato aqui sabia que que isso você era tinha que possível. ser pobre. Você fez um contrato que você fez que você tem que ser pobre. Porque você fez um acordo lá na tua vida passada que você foi uma franciscana, digamos assim. Entendeu? Então, Aí eu todas as consegui encarnações daí. que você vive, mais que você lute para ser rica, para conseguir mais, se você não quebrar o contrato que você fez. Aí eu quebrando esse contrato, na próxima reencarnação, vamos supor, eu vou nascer, vou Nessa ser rica. mesmo já começa a resolver. Assim que houve a quebra de contrato. Ah, É nessa igual mesmo a uma gente consegue pendência resolver. judicial, é uma pendência judicial, mas com um tribunal celestial. Não, é muito interessante, eu nem sabia que isso era possível. É. Eu tô precisando fazer isso para ver se eu fico rica, porque ser pobre todo dia cansa, né? É mole isso, meu Deus. Não, Então tá, gente. uma vez só dá, né? Mas todo dia cansa, né? É. Tá no caso da Vivi, né, Vivi? Ó, fala não, é triste. Tá osso. Nu. Então tá, gente. Vocês entenderam a aula de hoje? Entenderam por que eu dei essa aula extra? Para que vocês consigam fazer as coisas entendendo o que está fazendo. Tá bom? Não fazer só por fazer. Porque a maioria dos cartomantes compra um baralho, lê o que está lá, faz a interpretação e pronto, espera, usa a intuição, não sei o quê. Vocês estão entendendo aonde vocês estão pisando. Eu estou passando para vocês o que acontece, o real, para vocês saberem o que estão fazendo, saberem explicar o que estão fazendo, saberem que até onde vocês podem ir, até onde vocês não podem ir. Entendi. Entendeu? Por isso que eu achei interessante dar essa aula extra para vocês. Tá, depois você me fala quem que eu procuro para me ir lá atrás, lá desfazer esse contrato, tá? Aí você tem que ir com um terapeuta apométrico. Vou ter que procurar, porque tá difícil. Ou então você espera até me formar. Então tá combinado, vou esperar, mas não demora muito não, porque igual eu te falei, né, cansa ser pobre todo dia. Então tá, gente, beijo de luz no Beijo, coração de tchau. vocês. Segunda-feira já tem um novo módulo, módulo 3, onde a gente vai aprender as interpretações da carta, e eu já vou botar o PDF com o caminho da interpretação que eu quero que vocês usem. A gente está aqui no caminho cigano. O caminho cigano, ele usa muito a intuição para entender as cartas, entendeu? Então, isso vem de vocês, por isso que eu quero, eu vou dar a direção e vocês vão dar a continuação, tá bom? Fica com Deus.